Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 68. Estamos gravando aqui numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 22 minutos da manhã de sexta-feira, 21 de março de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, cansado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza aqui, esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos vamos trazer reflexões sobre o ambiente de negócios, sobre a dinâmica econômica internacional e uma série de outros elementos correlatos. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse Petit Invest número 68. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que está acompanhando a gente nesse último episódio da semana. Esse episódio, Daniel, que é um oferecimento da Insider Store. Aliás, Daniel, a gente está aqui para falar sobre economia, a gente está falando aqui para falar sobre questões que fazem seu dinheiro valer mais ou menos. E a Insider, Daniel, resolveu valorizar ainda mais os seus clientes, né, os seus parceiros, né, as pessoas que gostam da Insider, e prorrogou o mês do consumidor. O mês de março, portanto, Daniel, vai ter promoções até o fim do mês, e utilizando o cupom que está na descrição desse episódio aqui, você ganha 15% de desconto no site. Aliás, somando com os descontos que já tem lá no site por causa do mês do consumidor, você pode chegar a 35% de desconto, Daniel Souza. Então não perde não, link na descrição desse episódio para acessar lá a Insider Store e ver lá a coleção que a Insider tem. E Daniel, no episódio de hoje, a gente tem que falar um pouquinho sobre a decisão do Fed, né, de não baixar os juros. E a gente sabe, Daniel, que os juros eles são um certo termômetro de confiança, né? O que está acontecendo com a economia? Há mais confiança na economia, dá para baixar os juros, ou, olha, a gente está meio inseguro aí, o que pode vir pela frente, e os juros eles se mantêm ou podem ser elevados. Ora, Daniel, se a questão é confiança na economia, não está muito em alta nos Estados Unidos, particularmente, e o Fed acabou tomando a decisão de manter a taxa de juros. O que você acha disso, Daniel Souza? Como é que você lê esse momento aí da economia dos Estados Unidos? Pois é, Tanguy, nós tivemos nessa semana uma decisão do Fed de manter a taxa de juros no mesmo patamar, de não realizar uma redução da taxa de juros. Existem dois elementos que precisam ser considerados. O primeiro é que você tem uma inflação nos Estados Unidos ainda acima da meta. A meta de inflação dos Estados Unidos é de 2%, e a inflação está girando ali perto de 3%, né, 2,9%, 2,8%, dependendo do mês que você faça o recorte. Consequentemente, o Fed observa que não está havendo uma tendência de declínio da inflação nessas últimas semanas. Além disso, temos o componente que você colocou, o componente de incerteza, que é incontornável nos Estados Unidos nesse momento. A gente está falando de um governo americano que não tem clareza, ou pelo menos que não demonstra clareza em qual é efetivamente a política econômica, como vai funcionar a questão das tarifas, como vai funcionar a questão fiscal também, cortes de impostos, cortes de despesas, como é que vão ser feitos, qual é o plano, qual é o projeto. E isso está criando aí um ambiente de enorme instabilidade na economia americana. A gente até já falou sobre isso em outros momentos aqui no Petit Jornal, com reflexos, inclusive, no mercado de capitais. Uma dessas consequências, Tanguy, tem sido, inclusive, o enfraquecimento do dólar no cenário internacional. Você pega, por exemplo, o dólar em relação ao euro, teve um enfraquecimento importante. Até o dólar em relação ao real teve um enfraquecimento importante, e isso é explicado fundamentalmente pelos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos vivem um momento onde o dólar não está parecendo tão atraente como já foi em outros momentos, porque afinal eu invisto nos Estados Unidos, mas os negócios nos Estados Unidos não parecem ter uma perspectiva tão boa, as ações nos Estados Unidos não estão tendo um comportamento tão bom. E isso acaba sendo algo que chama atenção, e é interessante porque o enfraquecimento do dólar gera inflação nos Estados Unidos, porque quando você tem uma moeda enfraquecida, os produtos importados acabam ficando mais caros. Se esses produtos importados ainda têm sobre eles uma tarifa majorada, potencialmente temos ainda mais inflação, o que coloca ali o Fed sob pressão.
E é a primeira decisão do Fed, Daniel, depois do Trump sugerir que uma recessão estaria no futuro aí. O Trump tentou minimizar, né? Disse que, olha, pode ser que venha uma recessão, mas é algo temporário, estamos buscando coisas maiores e tudo. Isso me parece que também tem que entrar no cálculo, né, Daniel? Porque as pessoas reagem a isso. Então, se o presidente, né, que é a figura mais representativa, mais importante do país, naturaliza uma recessão, e não é que ele está dizendo assim, vai ter uma recessão e a gente está se preparando, a gente vai agir, a gente vai fazer de tudo para que essa recessão não venha, né? Mas não, ele naturalizou, disse, olha, é capaz de vir aí mesmo. Então, naturalmente, as pessoas reagem a isso, já se preparando para uma recessão. Baixar os juros, portanto, poderia colocar tudo a perder. O que poderia acontecer com a economia americana, Daniel, diante de um cenário como esse, se baixasse os juros? Qual seria a possibilidade, qual seria o resultado possível? O resultado possível acaba sendo uma aceleração da inflação ainda mais forte. Quer dizer, o Fed nos Estados Unidos tem o compromisso de manter a inflação sob controle, de manter o valor da moeda americana. Então, esse é o risco que está no horizonte do Fed, um risco inflacionário. A inflação nos Estados Unidos não está na meta e não há nenhuma perspectiva de que ela esteja caminhando para a meta. Então, ainda mais com esses elementos de incerteza adicionais, não é confortável para o Fed, numa situação como essa, reduzir a taxa de juros. Agora, eu queria dar destaque também à reação do Donald Trump. O Donald Trump foi lá para a rede social dele, a Truth, e publicou o seguinte, abre aspas, o Fed estaria muito melhor se cortasse as taxas enquanto as tarifas dos Estados Unidos começam a se integrar à economia. Faça a coisa certa. 2 de abril é o dia da libertação da América, fecha aspas. Isso não faz nenhum sentido, não tem nem pé nem cabeça, porque tarifas geram mais inflação e colocam o Fed sob pressão. O Donald Trump sugere que tarifas ajudam o Fed a baixar juros. Não, tarifas atrapalham o Fed a baixar juros. Potencialmente, podem levar o Fed a aumentar juros. E é muito interessante como o Trump tem aumentado a pressão sobre o Federal Reserve. O atual presidente do Fed, o Jerome Powell, foi escolhido pelo Trump. Aliás, o Trump cometeu uma quebra na tradição do Fed, que é a seguinte, quando o presidente do Fed está no cargo, se ele quer continuar no cargo, ele continua, entendeu? Quer dizer, você teve ali presidentes do Fed, como foi o caso do Greenspan, que era reconduzido, presidente democrata, presidente republicano, ele quer continuar, mas reconduz. Isso dá previsibilidade para a política monetária, é uma ideia de uma política de Estado e tal. Nós tivemos a Janet Yellen, que durante o mandato do Trump, o primeiro mandato do Trump, acabou o mandato dela, e o Trump não a reconduziu, o que foi claramente uma quebra, e ela tinha sinalizado vontade de permanecer, e o Trump escolheu o Powell, que é o atual presidente do Fed. Veja você que foi reconduzido pelo Biden. E o Biden colocou a Yellen como secretária do Tesouro, e como uma forma de mostrar para ela, não, olha, vamos aqui oferecer até uma compensação, ela é uma técnica brilhante, e foi ali secretária do Tesouro, que seria o equivalente à ministra da Fazenda dos Estados Unidos. E o Trump agora fica criticando o Powell. De novo, o Powell foi ele que escolheu. Ele que escolheu o Powell. Porque o Powell não baixa juros. Não é trabalho do Powell baixar juros para ajudar o Trump, né? Para eventualmente evitar essa recessão que o Trump fez referência em declaração recente. E ele vai aumentando a pressão, vai pressionando. É muito impressionante, Tanguy, porque o Trump, me parece cada vez mais, ter o perfil de um caudilho latino-americano, né, que quer atropelar as instituições, que não respeita as instituições, que quer fazer do jeito dele, que tem um ímpeto de uma certa perpetuação no poder. São vários elementos que vão se somando que são muito novos nos Estados Unidos. Não é do ímpeto do Partido Republicano, não é da história do Partido Republicano, é algo muito diferente que o Trump representa. E ele gosta de representar isso, né? Essa ideia de ruptura, essa ideia de alguém que vai fazer diferente, que vai fazer de tudo contra tudo que está aí, né, Tanguy? Eu sou contra tudo que está aí e vou fazer diferente. Agora, o Trump, ele depende muito do que o Fed vai fazer, Daniel, porque se o trabalho do Fed é por meio de juros, né, um dos instrumentos para controlar a inflação é uma das coisas mais importantes que o Trump pode ter, porque tudo que ele está fazendo é inflacionário, e uma das coisas mais importantes que um presidente tem que prestar atenção, principalmente quando se fala sobre popularidade,
é a inflação. A inflação ela corrói a popularidade de qualquer presidente em qualquer lugar do mundo. Então, o Trump ele tem que olhar para o Fed com muito carinho, porque se o Fed não conseguir controlar a inflação, não é o Jerome Powell, presidente do Fed, que vai ter eventualmente, né, sua vida dificultada. Vai ser o Trump que vai ter sua popularidade corroída, né? Então, se o Trump está aumentando tarifas, e ao aumentar tarifas, você aumenta o risco inflacionário, e eventualmente o Fed baixa juros, né, que era o que o Trump esperava nesse momento, a inflação escapa. Se a inflação escapa, é o Trump que politicamente sofre muito. Não é esse o raciocínio? É esse o raciocínio, Tanguy. Mas aí a gente tem que avaliar se o Trump está fazendo um discurso político ou se ele está efetivamente buscando alguma coisa, porque o Trump está muito longe da próxima eleição, né? É claro que criticar o Fed é algo popular, né? Porque juros elevados nos Estados Unidos impactam nas mortgages, impactam no crédito que o consumidor americano acaba captando. Mas, ao mesmo tempo, o Trump deve pensar no fundo, e aí é aqui uma hipótese, pô, que bom que o Fed está segurando a inflação, está mantendo ali o juro, etc., porque me ajuda, sabe? Me ajuda a, de repente, não ter uma inflação mais forte e, consequentemente, não perder mais popularidade. Tanto é que ele falou isso tudo, né? Eu acho que o Jerome Powell tinha que baixar os juros e tal. Mas ele falou também que pretende reconduzir o Jerome Powell ao mandato, né? Então, isso que você disse que ele não fez lá no primeiro mandato dele, que ele tirou a Janet Yellen e indicou exatamente o Jerome Powell, que foi uma quebra, ele já indicou para o Jerome Powell, falou assim, ó, Powell, fica tranquilo, você vai continuar, eu não vou mexer e tudo, mas, pelo amor de Deus, participa aqui comigo, né? Mesmo que você esteja mantendo juros, deixa eu bater em você, deixa eu dizer que é um absurdo Teatro, você... teatro. É um pouco de teatro, pois é. Porque eu fico imaginando que se o Jerome Powell faz o jogo dele, ele provavelmente teria ficado. Se ele entende bem as questões, né? Se ele entende bem o que está em jogo, e ele entende. Assim, a gente vê o perfil do Trump, às vezes parece que ele é um bronco e tal. E de uma certa maneira né? Ele é meio o bully, né? Ele é o cara que faz o bullying ali com a galera. Mas ele entende, ele é um economista, né? No fim das contas, ele tem Economista com uma formação formação bem sólida. bem sólida, pois é. Aliás, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Trump, assiste lá a aula gratuita que a gente deu sobre a biografia do Trump, né? Então lá a gente fala, inclusive, qual é a formação dele. Ele estudou economia em Wharton, né? Que é uma das grandes universidades americanas, principalmente nessa área de economia e de administração. Essa é a formação do Trump. Então, claramente ele entende, mas politicamente faz sentido também ele falar para o público: olha, pô, esse cara tá aumentando juros, para você tudo vai ficar mais difícil, né? Olha aí como é que. Eu tô tentando fazer ele baixar, É mas culpa ele do não tá Fed. baixando. A culpa é do Fed. E ele sabe também que o Jerome Powell não tem o perfil, como aliás, normalmente o presidente do Fed não tem o perfil, de responder, de rebater, de querer ter popularidade alta. Isso não é algo que normalmente o Fed valoriza tanto assim, né? Aliás, não é algo incomum esse tipo de comportamento. É incomum nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é que a gente não tinha isso usualmente, o presidente tensionando e criticando o Fed de maneira tão aberta. Mas em outros lugares do mundo, inclusive no próprio Brasil, você muitas vezes usa ali o BC, o Banco Central, como aquele malvado. Ah, você é malvado, BC. Está tentando cumprir a meta de inflação que eu mesmo te dei, BC. Seu malvado, você está fazendo o seu trabalho, o trabalho que eu disse que era para você fazer, mas você é malvado, hein, BC? Veja só, mantendo esse juro elevado, atrapalhando meu magnífico governo, etc. Isso não é incomum, né? É uma estratégia política, e politicamente faz parte do jogo, num certo sentido, mas nos Estados Unidos não era usual esse tipo de expediente, esse tipo de mecanismo ao longo dos últimos tempos. Mas sim, tudo sugere que a gente vai ter juros altos nos Estados Unidos por um pouco mais de tempo. Isso traz reflexos internacionais importantes, né? Isso reduz o espaço para quedas de juros ao redor do mundo. Isso, na prática, torna a liquidez do sistema financeiro internacional um pouco menor, cria ali um ambiente de menos crescimento para a economia mundial, mas o próprio Trump admite que o que ele está fazendo é algo maior, e esse algo maior precisa de tempo, digamos assim, para surtir os seus efeitos, e num primeiro momento talvez uma recessão seja até algo aceitável, né, na visão do Trump. Daniel, cá estamos nós com as nossas tech t-shirt da Insider, fica aqui a indicação
Entra lá no site da Insider, aproveita o desconto, o mês do consumidor foi prorrogado, você tem excelentes produtos que estão por lá. Esse é um episódio patrocinado, né? Esse é um episódio que é um oferecimento da Insider Store. Deixo aqui também o agradecimento a todo mundo que nos acompanha, que nos ouve, está junto com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Esse é o último episódio do Petit Jornal dessa semana. Mas se você ficar com saudade, fica não. Tem muito conteúdo lá no YouTube do Petit Jornal, inclusive com as aulas gratuitas. Tem o Petit Cursos, né? Se você quiser ainda mais conteúdo, a gente tem um outro projeto paralelo, petcursos.com.br, aliás, com muita informação econômica por lá também. E na segunda-feira temos 2 episódios, como sempre, na segunda-feira de manhã e na segunda-feira à noite. Nos vemos. Um abraço e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.